barbaridade, o usuário de bacuia, né? Me dá imagens, comandante. Que porcaria é muito ruim, né, cara? Eu achava que eu sabia imitar esse bicho, no final eu nem sei, que lixo. Tu rimou, né? Eu rimei. Não era pra ter rimado, mas beleza. Se for pra falar alguma coisa, não rime. De fato. A obrigação é uma relação jurídica. A todo instante em nossa vida, por mais simples que seja a atividade do indivíduo, compramos ou vendemos, alugamos ou emprestamos, doamos ou recebemos doação. Existe, portanto, o estímulo gerado por um valor, para que seja por nós contraída uma obrigação. Esse estímulo nos impulsiona a obter algo, como no caso de passarmos diante de uma vitrine e sermos levados a adquirir uma mercadoria ali exposta. A obrigação jurídica, aquela protegida pelo Estado, que lhe dá a garantia da coerção no cumprimento, que depende de uma norma, uma lei, ou um contrato, ou um negócio jurídico, enfim. Em toda obrigação, portanto, existe a submissão a uma regra de conduta. A relação obrigacional recebe desse modo a proteção do direito. É no direito obrigacional que posicionamos um problema fundamental. De um lado, a liberdade do indivíduo, sua autonomia em relação aos demais membros da sociedade, e de outro, a exigência dessa mesma sociedade ao entrelaçamento de relações que devem coexistir harmonicamente. Isso aqui é um conceito, né? Tanto que tem o colchete de alguma garota que escreveu isso aqui, né? Pegou o livro, passou o lápis, sendo que não é para passar lápis no livro. Mas de qualquer jeito, deu uma ajudada aqui, né? Vamos atenuar, não precisa ir pra cadeia por causa disso. Ai, que burrice, que coisa idiota. Bora lá. Os membros da sociedade vinculam-se entre si. Esse vínculo, percebido nos primórdios do direito romano, tinha cunho eminentemente pessoal. Incidia diretamente sobre a pessoa do devedor, a tal ponto que este podia ser convertido em escravo, caso não cumprisse o prometido. Hoje, o vínculo obrigacional é psicológico. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11/9/90, instituiu um microsistema jurídico dirigido a essas relações jurídicas de consumo que hoje dominam as relações negociais. Há obrigações que surgem de situações jurídicas de desequilíbrio patrimonial injustificado, em que a vontade desempenha papel secundário, o enriquecimento sem causa em geral. Ocorre que gera a obrigação de restituir, né? Você pega algo de maneira injusta, né? Como um corrupto, e subtrai isso. É isso que está sendo exposto nesse parágrafo. Peraí só um momento. Puta de chorar. Mentira, tá? Coisa idiota, vai se catar. Bora lá. O indivíduo inserido no ordenamento do Estado tem obrigações para com ele. O Estado impõe que determinados fatos originem obrigação de sorver tributos. Me lembrou Chaves agora. A obrigação tributária decorre do poder impositivo do Estado. Ocuparemos nosso estudo com as obrigações jurídicas, com as que dizem respeito ao título particular e consagrado do direito das obrigações. A palavra obrigação recebeu um conteúdo técnico e restrito. É nesse sentido estritamente técnico, com um conjunto de normas reguladoras de determinadas relações jurídicas, com o mesmo significado, o atual Código mantém a expressão dos artigos 233, aí tem um SS, não sei o que isso quer dizer. O direito das obrigações ocupa destaque fundamental no estudo do direito, porque seus lineamentos fundamentam não só o direito civil, mas também todo o aspecto estrutural da nossa ciência. Como diz Fernando Noronha, não é a ilha, é o escritor mesmo, que piada merda. O direito das obrigações disciplina essencialmente três coisas: as relações de intercâmbio de bens entre as pessoas e de prestação de serviços, obrigações negociais, a reparação de danos que uma das pessoas causem às outras, responsabilidade civil em geral ou em sentido estrito, e no caso de benefícios indevidamente auferidos com o aproveitamento de bens ou direitos de outras pessoas,
a sua devolução ao respectivo titular. Enriquecimento sem causa. Definição. A definição das Institutas de Justiniano diz o seguinte: a obrigação é um vínculo jurídico que nos obriga a pagar alguma coisa, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Embora brilhantemente concisa e elegante a definição, é de notar que ela se presta a todo tipo de obrigação jurídica e não apenas no sentido restrito do direito das obrigações. As obrigações são, no geral, apreciáveis em dinheiro. A definição clássica ressalta em muito a figura do devedor, o lado passivo da obrigação, não se referindo ao lado ativo, o credor. Clovis Bevilacqua define: obrigação é a relação transitória de direito que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em regra economicamente apreciável, em proveito de alguém que, por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado, ou, em virtude da lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão. Washington de Barros Monteiro, que já foi citado em vários vídeos aqui do canal, entende lacunosa a definição de Bevilacqua por não aludir ao elemento responsabilidade, aduzindo que esse fator entra em jogo no caso de descumprimento da obrigação e apresenta a seguinte definição: obrigação é a relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Você repete tantas vezes adimplemento que já não erra mais. No início eu estava errando, agora acabou. Tá vendo como muda, né? Alborguete. Podemos conceituar a obrigação como uma relação jurídica transitória de cunho pecuniário, unindo duas ou mais pessoas, devendo uma, o devedor, realizar uma prestação à outra, o credor. A obrigação é relação jurídica, beleza. Fox on the run. Lixo. A obrigação tem caráter transitório, porque essa relação jurídica nasce com a finalidade íncita de extinguir-se. A obrigação visa um escopo, mais ou menos no tempo, mas que, uma vez alcançado, extingue-o. Direito real... direito real... Não, beleza. Direito real, porque este caráter tem uma permanência regido... tem um caráter de permanência regido e dominado, que é pelo conceito de propriedade. Uma vez satisfeito o credor, quer amigável, quer judicialmente, a obrigação deixa de existir. Atinge-se a solução da obrigação e o vínculo desaparece. Essa relação jurídica, esse vínculo, une duas ou mais pessoas. Credor e devedor são os dois lados da obrigação. Antepomos esse direito pessoal aos direitos reais, que são oponíveis contra todos, erga omnes. O objeto da obrigação constitui-se numa atividade do devedor em prol do credor. Essa atividade é a prestação. A obrigação poderá ser não só positiva, como numa compra e venda, em que o vendedor entregará a coisa e o comprador pagará com dinheiro, como também negativa, como no caso de dois vizinhos limítrofes comprometerem-se a não levantar muro entre seus dois imóveis. O objeto da obrigação constitui-se numa atividade do devedor em prol do credor. Essa atividade é a prestação. A obrigação poderá ser não só positiva, como numa compra e venda em que em que o vendedor entregará a coisa e o comprador pagará com dinheiro, como também negativa. Não acredito que eu estava repetindo isso. Puxa vida. Observe, acabei de repetir a mesma coisa, que idiota. Observe que é patrimônio do devedor que responde pelo adimplemento, mesmo quando a obrigação é personalíssima. Por exemplo, a contratação de artista para pintar um retrato, não podemos obrigá-lo a cumprir o contratado, por atentar contra a dignidade humana. Como assim? A questão se resolverá em perdas e danos, porque o credor não aceitará nenhum outro artista para realizar a prestação. Você contrata, por exemplo, qual é o nome dele lá? O Homero Brito. Pode ser um caso, ao invés de colocar artista, contrata o Homero Brito. Cumpre realçar o cunho pecuniário da obrigação. Pecuniário me lembra boi, né? Vai entender. O objeto da obrigação resume-se sempre a um valor econômico. Sempre a um valor econômico. A obrigação que não tenha
Essa coloração poderá, é verdade, ser jurídica, mas não se insere no contexto de direito das obrigações, que ora estudamos. A propósito, no direito de família, encontraremos obrigações sem conteúdo econômico. O direito, como é que se diz? O direito das obrigações é, essencialmente, patrimonial. No sentido mais restrito, nos meios financeiros, a palavra obrigação designa um título negociável, representando para seu titular um crédito. É de emissão de uma instituição particular ou órgão público. Distinção entre direitos reais e direitos pessoais. O direito obrigacional é um direito pessoal, pois sua íncita relação jurídica vincula somente duas ou mais pessoas. Os direitos reais, que têm a sua maior expressão no direito de propriedade, incidem diretamente sobre a coisa. Como vemos, ambos os campos enfocados têm um conteúdo patrimonial. O direito real não é o objeto desta obra. As principais distinções entre os direitos obrigacionais, direitos pessoais e os direitos reais são: o direito real é exercido e recai diretamente sobre a coisa, sobre um objeto basicamente corpóreo, embora haja titularidade sobre bens imateriais. Enquanto o direito obrigacional tem em mira relações humanas, o direito real é um direito absoluto, exclusivo, oponível perante todos, erga omnes. O direito obrigacional é relativo, uma vez que a prestação, que é seu objeto, só pode ser exigida ao devedor. O direito real não comporta mais do que um titular. Esse titular exerce seu poder sobre a coisa, objeto de seu direito, de forma direta e imediata. O direito obrigacional comporta um sujeito ativo, o credor, um sujeito passivo, o devedor, e a prestação, objeto da relação jurídica. O direito real é atributivo, enquanto o direito obrigacional é cooperativo. O direito real é direito que concede o gozo e a fruição de bens. O direito obrigacional concede direito a uma ou mais prestações efetuadas por uma pessoa. Certo? O direito obrigacional, como já visto, tem caráter essencialmente transitório. O direito real tem sentido de inconsumibilidade e de permanência. O direito real possui o chamado direito de sequela. Seu titular pode perseguir o exercício de seu poder perante quaisquer mãos nas quais encontre a coisa. O direito pessoal não possui essa faceta. O credor, quando recorre à execução forçada, tem apenas uma garantia geral do patrimônio do devedor, não podendo escolher determinados bens para recair a satisfação de seu crédito. Os direitos reais não são numerosos. São só aqueles assim considerados expressamente pela lei. Já os direitos obrigacionais apresentam-se como um número indeterminado. As relações obrigacionais são infinitas, as mais variadas possível, e as necessidades sociais estão sempre criando novas fórmulas para atendê-las. É no direito das obrigações, baluarte do direito privado, que se encontra a maior amplitude da autonomia da vontade. São muitos os pontos de contato entre os direitos obrigacionais e direitos reais. Muitas vezes a obrigação tem por escopo justamente adquirir a propriedade ou qualquer outro direito real. É exatamente essa finalidade de contrato de compra e venda. Os direitos reais servem como verdadeiros acessórios de direitos obrigacionais. É o que sucede nas garantias reais, penhora e hipoteca, que surgem em razão de uma obrigação contraída pelo devedor, o qual, em caso de insolvência, estará com seu bem onerado para a garantia do credor. Então não sejam seu Madruga, por exemplo. O direito obrigacional, por vezes, pode estar vinculado a um direito real, como é caso o direito obrigacional. Aí pode estar vinculado ao direito real, como é o caso das obrigações propter rem ou rei persecutórias. Essa é nova para mim, vou procurar depois. Importância do direito das obrigações. O estudo do direito das obrigações
Compreende parte de conceitos gerais e a parte de particularizações. Na parte geral das obrigações, que é o objeto agora de nosso estudo, fixam-se os princípios a que estão subordinadas todas as obrigações. São estudados o nascimento, espécies, comprimento, transmissão e extinção das obrigações. Nós nos ocuparemos desses princípios gerais do conhecimento indispensável, porque aplicáveis de conhecimento indispensável, porque aplicáveis a todas as espécies de obrigações. Mesmo porque muitas relações obrigacionais surgem sem estar especificamente disciplinadas na lei. A importância das obrigações revela-se por ser projeção da autonomia privada do direito. Ao contrário dos direitos reais, as relações obrigacionais são infinitas, presentes desde atividades mais simples até atividades mais complexas da sociedade. O direito das obrigações dá o suporte econômico da sociedade, porque é por meio dele que circulam os bens e as riquezas, e escoa sua produção. No mundo contemporâneo, avulta a importância de patrimônios constituídos quase exclusivamente a título de créditos, que são obrigações. Muito interessante. Muito interessante. Que? Para de fazer esse lixo, por favor, cara. Sério, tá me envergonhando. Evolução da teoria das obrigações. A única coisa que eu coloquei aqui era a responsabilidade pelo descumprimento confunde-se com a vingança privada e com a responsabilidade penal. E agora passamos para outra, a posição do direito das obrigações no Código Civil e em seu estudo. O direito das obrigações trata de direito de índole patrimonial e constitui a matéria do livro 1 da parte especial do Código Civil. O direito obrigacional é ilustrado pela autonomia da vontade, beleza. É o direito das obrigações, que possui mais estreita relação com os conceitos fundamentais do direito civil. E aqui acaba o capítulo 1, chamado... Bora ver aqui qual é o nome dessa coisa. Introdução ao direito das obrigações. Do Venosa, 2005, Direito Civil 1. Venosa, acredito que seja o Fernando Venosa, mas quem sou eu, né? Para me lembrar o nome dele. Vou procurar depois e colocar no título. Mas está terminado o capítulo 1 dele. Agora vamos para o capítulo 2.